Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que tá a quarentena por aí? Então, dando continuidade às nossas matérias, né, aqui de processo do trabalho, a gente precisa falar sobre uma matéria muito importante. A matéria que define o êxito ou fracasso em uma ação. Qual é ela? Provas. Provas no processo do trabalho. Então, pega a caneta colorida aí, né? Pega a caneta preta, pega a caneta vermelha, pega a caneta azul, né? Que a gente vai fazer várias anotações muito importantes aqui nessa matéria. Então, olha só, quando a gente fala de provas, né? A gente vem naquela máxima na cabeça, né? Não adianta apenas alegar, é necessário provar. Quem alega e não prova não consegue fazer nada. Então, você precisa provar. Então, olha só, a primeira situação que a gente precisa falar sobre provas no processo do trabalho é que essa disciplina ela está prevista do artigo 818 a 830 da CLT. Então, provas no processo do trabalho, leitura obrigatória, preciso que vocês leiam o artigo 818 a 830 da CLT. Essa matéria trabalhista, né, a CLT, ela foi muito sucinta, tá? Ela é muito sucinta e então o CPC ele é um grande aliado, né, quando a gente trata de provas, né, no processo do trabalho. Então a gente precisa fazer uma leitura complementar, que é o artigo 776 do CPC. Então aqui, além da CLT, nós temos também o próprio CPC nos ajudando aqui com provas no processo do trabalho. Tá? Então, olha só, primeira coisa, não depende de prova. O que não depende de prova, pessoal? Vamos lá. O que não depende de prova são fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela outra, admitidos como incontroversos e, olha só, aqueles que possuem presunção, né, legal de veracidade. Isso aí não precisa de prova, tá? Então, a gente tratando dessa matéria, a gente primeiro falou agora do cabimento legal e falamos também quais são os fatos que não dependem de prova. Agora, qual é o ônus da prova? Quem deve provar o quê? Né? Aqui a gente tem uma situação onde, olha só, o reclamante, né, o autor, o trabalhador, o empregado, ele é hipossuficiente. E no campo de provas, isso prevalece? Qual é o entendimento da jurisprudência quanto à prova no processo do trabalho? Existe a inversão do ônus da prova? Ela é regra? Ela é exceção? Como é que acontece isso? Qual é o ônus da prova no processo do trabalho? Olha só, quando a gente fala então de ônus da prova, a gente vem lá no artigo 818. O ônus da prova incumbe, olha só, ao reclamante, quando o fato for constitutivo do seu direito, ou então ao reclamado, né, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do reclamante. Muito semelhante ao processo civil, né, no procedimento comum, quando a gente tem o autor e o réu, o requerente e o requerido. Aqui segue-se a mesma regra, né? Então o ônus da prova é do reclamante, tá? Apesar dele ser hipossuficiente, dele ser vulnerável, né? Então a regra, né? Anota bem, a regra do ônus da prova no processo do trabalho é do reclamante, tá? Mas olha só, isso aí nós estamos falando de regra, né? Quais são as exceções, né? Quais são as exceções aqui que nós temos? Primeira situação que a gente tem aqui em relação à exceção, né, do ônus da prova, né, quando o reclamado, quando a empresa atrai para ela o ônus da prova, né, a primeira situação é referente à anotação da CTPS. As anotações da CTPS, elas possuem presunção de veracidade, tá? E é ônus do reclamado
provar o fim do contrato de trabalho, tá? Então, em relação à extinção do contrato de trabalho, o ônus da prova ele é da empresa, tá bom? E em relação à jornada de trabalho, aqui nós temos uma situação muito interessante, tá? Muito interessante, porque em relação à jornada de trabalho, eu gostaria de conversar entender melhor da onde que veio esse entendimento, por que geraram esse entendimento, né? Que fala-se que o ônus da prova em relação à jornada de trabalho, ele é do reclamante, tá? Quando a empresa tem até 10 empregados. Quando a empresa tem 10 empregados ou mais, o ônus da prova é da empresa de provar a jornada de trabalho. Então, olha só, por que 10? Por que não 5 ou 2, né? Ou 30? Então, olha só, quando a gente tem então uma empresa, um estabelecimento, que ele tem 10 ou mais empregados e o reclamante, o empregado, ele está buscando, está pleiteando horas extras, o ônus da prova não é mais do reclamante, é do reclamado. Olha só, até 10 empregados, o ônus da prova é do empregado. Eu falo que, olha só, lá na minha empresa, né, a empresa que eu trabalho, eu faço 2 horas extras por dia. Lá o volume de trabalho é muito grande. Lá o horário normal de trabalho encerra-se às 18, mas eu fico, né, trabalhando até às 8 da noite, até às 20, 21, 22 horas às vezes, né? Olha só, se essa empresa ela tem menos que 10 empregados, o empregado tem que provar que ele faz essa jornada de trabalho. E aí, olha só, se a empresa possui mais que 10 empregados, o ônus da prova é dela, de provar que ele não faz essa hora extra, né? E como é que faz isso? Controle de jornada, controle de ponto. E além de juntar o controle de ponto, tem que ser um controle de ponto legal, válido, com jornadas de início e de fim variadas, para afastar o que a gente chama aqui de controle de ponto britânico. O que é o controle de ponto britânico? Aquele empregado que entra todo dia exatamente no mesmo horário e que sai todo dia no mesmo horário. Entra às 8 todo dia, 8 horas em ponto. Vai embora às 18, exatamente em ponto ali, né? Então, o ônus da prova, né? Quando a empresa tem mais que 10 empregados, ela é da empresa, tá? E além dela provar a jornada de trabalho com cartões de ponto, com controle de jornada, tem que provar ainda que aquele cartão de ponto é verdadeiro, que ele é legal, tudo bem? Então, olha só aqui a seguinte situação. Equiparação salarial. Vocês se recordam de ter estudado equiparação salarial? Equiparação salarial, o que é isso, né? É aquela hipótese lá do artigo 448 da CLT, onde os empregados, né, eles têm que receber o mesmo salário. Imagina você, Ana Lúcia, imagina você, Lorena, trabalhando, né? E aquele empregado que faz exatamente a mesma coisa que você, exatamente a mesma função, né? Recebe mais, recebe o dobro. Imagina, Lorena, né? Imagina, Jaqueline, que você está trabalhando numa empresa e de repente você descobre que o coleguinha do lado que faz a mesma coisa ganha o dobro que você, ou que ganha R$ 500 a mais que seja. Você vai ficar chateada, não vai? Você vai ficar contrariada, né? E você sabe que cabe equiparação salarial. E aí, a equiparação salarial, ela segue uma série de regras, né? Tem que ter a mesma capacidade técnica, não pode ter um tempo superior de 5 anos de empresa. Eu não lembro agora se é 5 anos ou é 2, porque mudou na reforma, não lembro agora. Não dei essa aula ainda para o pessoal do sétimo. Não me recordo, porque mudou, não lembro se é 2 ou se é 5. Mas enfim, são regrinhas, né, de equiparação salarial. E quando você entra alegando, né, que um funcionário, um colega ganha mais que você, e você pede uma equiparação salarial, cabe à empresa, ao reclamado, provar
que não é um caso de equiparação salarial, que não está presente um dos requisitos da equiparação salarial. Mesma capacidade técnica, mesma produtividade, mesmo tempo de empresa, né? Ele tem que provar, não é ônus do empregado. E olha só, quais são os meios de prova? Os meios de prova, eu gostaria que vocês, né, lessem o material, tá? Tá tudo isso que eu estou falando, tá no material, beleza? Os meios de prova, eles são variados. Existem vários meios de prova, né? A mãe das provas é a confissão, tá? É triste, eu já tive caso aqui no escritório que eu perdi uma ação muito grande, horas extras de bancário, onde a minha cliente, ela se confundiu na hora do depoimento pessoal dela, né? E ela confessou, né, que ela não fazia aquela jornada que nós estávamos alegando. A gente alegava uma jornada de trabalho e falávamos que não havia o controle de ponto, que o controle de ponto era fraudado. E ela, no depoimento dela, ela falou que existia controle de ponto. E aí? A Caixa, né? Estou até falando aqui o reclamado, né? O banco, a instituição financeira, falava que tinha controle de ponto. E a gente falava que não tinha, que era fraudado. E aí quando a minha cliente, ela falou que tinha, eu poderia provar com testemunha, com um documento que não tinha. Ela confessou. Então a confissão é a mãe das provas, tá? Então nós temos a confissão, e a confissão, ela é tomada, né, os meios de prova, através do depoimento pessoal das partes e interrogatório, tá? Então, olha só, os meios de prova, como provar alguma coisa no processo do trabalho. Primeira situação, depoimento pessoal e interrogatório. Você vai escutar a parte, você vai escutar a pessoa, tá? Você escuta, toma o depoimento da parte. Então, e a decorrente do interrogatório, do depoimento pessoal, nós temos a confissão, que é a mãe das provas, tá? Além do depoimento pessoal das partes, né, e do interrogatório, nós temos a prova testemunhal, né? Temos a oitiva de testemunhas. No procedimento ordinário, podemos ouvir até 3. No procedimento sumaríssimo, até 2. Né? E no processo do trabalho, a prova testemunhal, ela nos dá aqui uma importância muito grande, diferentemente do processo civil, né? Onde o documento ele tem mais peso que testemunha. Aqui, a prova testemunhal tem mais peso por causa da busca da verdade real, tá? É muito fácil a empresa, o empregador manipular documentos. Então, se eu tenho testemunhas que vão contra e corroboram de maneira satisfatória a fraude de algum documento, a prova testemunhal prevalece, tá? Então, a prova testemunhal ela vai servir para você comprovar fraude no cartão de ponto, comprovar equiparação salarial, comprovar pagamento por fora, comprovar dano moral, comprovar pagamentos atrasados de salário. A prova testemunhal, gente, aqui é o ouro, tá? Então, prova testemunhal. Nós temos também prova documental, né? Prova documental, recibos, olerites, cartão de ponto, TRCT, extratos do FGTS. É maravilhoso você advogar, né? Quem advoga na área trabalhista, quem pretende advogar na área trabalhista, é maravilhoso você advogar para uma empresa que tem documentos organizados, que tem uma contabilidade bem feita, que tem um RH, né? Que quando ela te entrega todos os cartões de ponto, quando ela te entrega a carteira de trabalho assinada, o INSS recolhido, o FGTS recolhido, quando você tem ali, veja só, quando você tem os cartões de pontos, os olerites, todos em dia, e você vai organizando. Eu tenho que confessar, eu tenho toque, né? Eu gosto de tudo muito bem organizado, né? Quem me conhece sabe disso. Então, eu gosto de tudo muito bem organizado. Então, quando eu pego uma empresa que ela tem, eu vou organizando os documentos, eu vou organizando em ordem cronológica, né? Vou colocando na minha mesa aqui carteira de trabalho, ficha admissional, né? Temos aqui ficha de controle de entrega de EPI, temos cartões de ponto, olerites, TRCT,
comprovante de pagamento, né, rescisórios. Gente, isso cara, eu fico até arrepiado, né? Tanto que isso é bom, tanto que é satisfatório você ter uma empresa, um empregador, né, que tenha a documentação toda organizada, né? Toda organizada. Então, olha só, então nós temos então a prova documental, né? Temos a prova documental. A prova documental, olha só, ela deve ser produzida quem tem, né, o documento, né? Ela deve ser quem vai entrar, o autor, ele tem que juntar a prova documental junto com a sua petição inicial, tá? Então, se você vai entrar com uma ação, se você vai ajuizar uma ação, você tem que juntar todas as provas documentais que você tenha na petição inicial, sob pena de preclusão. E a reclamada, ela deve apresentar a prova documental junto à contestação, salvo, né, caso seja comprovado que houve algum impedimento, que essa prova é uma prova nova, né, que produzida posteriormente à juntada da contestação ou da petição inicial. Mas se você não juntar nesse momento, essa prova está preclusa, tá bom? Além da prova documental, interrogatório, prova testemunhal, nós temos também a prova pericial. Aqui para nós é muito importante, tem muito. Prova pericial. E a perícia aqui, ela é de várias naturezas. Nós temos perícia médica, nós temos perícia técnica para apuração de insalubridade, de periculosidade, nós temos perícia técnica para verificar doença ocupacional, LER, incapacidade. Temos também perícias contábeis, perícias autuariais, né, que verifica-se documentos, né, contabilidades. Temos também avaliação de bens, né? A prova pericial, ela é obrigatória quando a gente trata de doença ocupacional, quando a gente trata de insalubridade e periculosidade, porque são provas técnicas, né? Não é nem a parte, nem o advogado, nem o juiz que vai conseguir atestar se o ambiente ele está insalubre, se ele tem agentes perigosos, ou se aquele cliente, aquele reclamante está doente, né? Ou está incapaz. Então, é necessário, né, a produção de prova técnica, prova pericial, né? Perito, né, a gente nas nossas manifestações, um dos substantivos que a gente usa para o perito é expert, né? É o perito, né, ele possui uma capacidade técnica que você não tem como advogado, que você deve, né, levar essa prova para um médico, para um engenheiro, né, para um perito, né, de fato, ajudar a esclarecer se aquela pessoa está doente, se aquele ambiente de trabalho é perigoso, né? Então é necessário, né, uma das provas periciais, né? Quando o juiz determina a produção de prova pericial, a parte ela pode contratar assistente técnico para acompanhar essa perícia, não é obrigatório, né? O assistente técnico ele é muito importante para, primeiro, né, para garantir, né, o contraditório, a ampla defesa, garantir a idoneidade da perícia, verificar se o procedimento da perícia foi correto. Então aqui no escritório, sempre quando a gente tem uma perícia, a gente tem um engenheiro de segurança, a gente tem um médico, né, tinha uma médica, né, que era os nossos assistentes técnicos, e a gente sempre indica esses profissionais para nos embasar, né, acompanhar e nos assessorar, porque o escritório de advocacia, né, você precisa ter de fato bons parceiros, bons peritos para te auxiliar nas mais variadas demandas possíveis, tá bom? Quando a gente vai ter uma prova pericial, é interessante a gente falar que o juiz ele vai determinar a perícia, né? Se a parte ela é beneficiada pela assistência judiciária e ela perde a perícia, né? O Estado paga o perito. Mas quem paga o perito? Quem é obrigatório pagar o perito, né? Olha só, quem paga o perito, né, quem arca com as custas do perito no processo do trabalho é quem perde o objeto da perícia. Então, se você pede uma perícia médica para o seu cliente que é reclamante, alegando que ele tem uma doença ocupacional e ele não está doente,
o seu cliente vai ter que pagar os honorários periciais desse perito. E se ele estiver doente, né, quem vai pagar a perícia é a empresa, tá bom? Então, quem perde o objeto da perícia é que é obrigado a pagar os honorários periciais, beleza? E tinha uma prática muito recorrente, principalmente aqui em Rio Verde eu vi muito isso, vivi isso. Os juízes eles determinavam, né, a empresa, o reclamado, fazer um adiantamento de honorários periciais. Você ia ter uma perícia, né, uma perícia em média, médica, 3, 4 mil, uma perícia técnica, 2 mil. Né, o juiz ele pedia para a empresa ela antecipar o pagamento dos honorários. É ilegal, foi realizado um entendimento aqui, né, a OJ 98 do TST, né, da SDI 2, que é, olha só, que é ilegal, é ilícito você pedir o adiantamento de honorários periciais, né? Então, outra prova que nós temos é a prova emprestada, né? Nós temos, então, a prova emprestada é aquela que é produzida em outro processo, tá? Ela é realizada em outro processo. Por exemplo, eu trabalho no setor de uma empresa. Estou falando que lá possui insalubridade. Já foi realizada uma perícia lá para ver se é insalubre, em outro processo. Por economia processual, eu posso pedir, né, a prova emprestada daquele processo. Mas olha só, ressalvada, né, resguardado, contraditório e ampla defesa, tá bom? Então, admite-se provas emprestadas, né, que você extrai ela de outro processo, ela é produzida em outro processo, mas ela pode ser aplicada na sua ação, mas resguarda-se o contraditório e a ampla defesa, tá bom? E nós temos também a ata notarial. A ata notarial a gente usa muito aqui no escritório, usa muito. A ata notarial você está adiantando muita coisa, porque olha só, a ata notarial ela está prevista no artigo 384 do CPC, tá? Olha só, vou ler o caput aqui do artigo. A existência e o modo de existir algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Tá? Então, o que é ata notarial? Ela tem fé pública, né? Ela é um documento lavrado por um tabelião de um cartório, né? É praticamente uma prova produzindo juíza, não é uma prova judicial, mas é quase como se fosse, porque possui fé pública. Então, se você tem um fato e você quer comprovar ele, se você quer deixar ele registrado e quer que esse registro tenha fé pública, né, que ele seja quase que incontroverso, registre esse fato em ata notarial. Eu vou dar uns exemplos do que a gente já registrou aqui em ata notarial. Olha só, xingamentos em rede social. Imagina você, Lorena, né, que você tem uma inimiga, uma invejosa, e ela manda para você no seu Facebook, né, um xingamento. Ou fala mal de você, Ana Lúcia, no Facebook, numa comunidade, né, ou num grupo de WhatsApp. Né, um grupo de WhatsApp está tendo uma briga no grupo de WhatsApp, né, formatura, comissão de formatura, pau quebrando, ninguém concorda com nada, e aí um aluno fala mal de você, xinga sua família. Olha só, é um fato, né, incontroverso, né, e tal. Mas e aí? Você vai entrar com uma ação pedindo danos morais, né, uma indenização por danos morais. Você se sentiu muito ofendido, você se sentiu humilhado com aquele xingamento. E aí? Você vai entrar com essa ação, você vai entrar com essa ação indenizatória contra essa pessoa, você vai ter que fazer uma perícia no seu celular para verificar se aquele xingamento existiu mesmo. E se você perder esse celular? Se esse celular for roubado ou der pau, né, não travar e não abrir mais aquela mensagem, olha, vai num cartório de sua confiança e pede para lavrar uma ata notarial. Isso aí vai já atestar que de fato existiu o xingamento e vai dispensar uma perícia no seu celular, por exemplo. Tá? Então a gente já fez isso aqui várias vezes. Ações indenizatórias, né, onde a parte xinga a outra
em rede social, em grupo de WhatsApp, Facebook, a gente vai lá e lavra uma ata notarial. Você chega lá com o celular, pede para conversa com o tabelião vai lavrar uma ata, né? No dia tal, né, foi me apresentado um celular, ao acessar as mensagens, né, foi verificado que havia tais palavras proferidas por tal número. Simples, né? A gente tem também ata notarial, onde nós entramos com ação de uso capião e nós levamos o tabelião até o imóvel, né, para ele registrar em ata que aquela pessoa, aquele posseiro de fato morava lá, né, que de fato lá havia uma moradia, que havia plantações, que havia a criação de galinha, de milho, de plantação de milho, de mandioca. Isso aí já não depende mais de prova depois. Ele poderia acabar com a plantação de galinha, poderia colher o milho, pôr fogo na plantação, que já estava registrada em ata, né? Já tem força de prova e fé pública, inclusive. Então a ata notarial é importantíssimo, né? Agora, olha só, vou encerrar a nossa aula, né? Já vai para quase 30 minutos. Nós falamos hoje, então, de provas no processo do trabalho. Falamos de prova, falamos do cabimento, né, da previsão legal, falamos do ônus da prova, da regra e das exceções, tá? E falamos também sobre os meios de prova: depoimento pessoal, interrogatório, prova testemunhal, prova documental, prova pericial, tá? Prova emprestada e ata notarial. E para encerrar, nós vamos falar da inspeção judicial, tá? Está prevista no artigo 481 do CPC, tá? A inspeção judicial não está prevista na CLT, mas é compatível com o processo do trabalho. Essa prova, esse meio de prova, é quando o juiz ele se dirige até o local de trabalho para ele mesmo fazer a averiguação, para ele mesmo fazer a vistoria, para ele mesmo ir lá e verificar as condições de um local de trabalho, ele mesmo ir lá e verificar se aquele fato existe, se aquela condição de trabalho existe, né? Eu nunca vivi isso, nunca presenciei, mas eu fiz uma pós-graduação. O professor Rodrigo Dias, né, o juiz de trabalho, hoje ele é juiz do trabalho em Goiânia. Na época ele era juiz do trabalho em Tumbiara. Ele deu um exemplo que eu achei muito interessante, porque tratava-se de uma ação grande, uma ação onde estava se discutindo o vínculo empregatício, né, o reconhecimento de vínculo empregatício. E aí, olha só, esse vínculo empregatício, né, ele é muito difícil provar, né, tal e tudo mais. É difícil comprovar um vínculo. E aí nós estávamos, né, ele estava dando esse exemplo que o reclamante não tinha prova do vínculo, da prestação de serviço. As testemunhas dele não foram e tudo mais. E ele perguntou pro reclamante: olha, mas você não tem nenhuma prova. Você não tem nada que você comprova que você trabalhou lá nessa empresa, as testemunhas não vieram e tal. Ele falou: não, excelência, não tem nada, o pessoal não veio. Ele falou: você não tem um recibo? Ele falou: não, os recibos que eu assinava para a empresa ficavam com eles e o dono da empresa guardava no cofre, lá na sala dele, né? Aí o juiz falou assim: esse recibo então existe? Existe. Guardava num cofre? Guardava. Eu falei: então peraí, todo mundo põe o celular aqui na mesa, a gente vai fazer uma inspeção judicial. Chamou o oficial de justiça e eles se dirigiram, o juiz, as partes, acompanhadas dos advogados e o oficial de justiça, foram até a empresa verificar se lá de fato tinha aquele cofre. Tinha, e quando abriram o cofre, tava lá os recibos desse reclamante. Isso é uma inspeção judicial, né? O juiz ele vai até lá verificar a procedência e a existência de algum fato, né? Então, a gente encerra as provas aqui. Eu quero que vocês leiam o material, é importante a leitura do material, tá? E na próxima aula nós vamos falar de sentença e coisa julgada, beleza? Muito obrigado, um abraço, até mais.